Investidores, o Bitcoin está sendo cotado novamente acima da casa dos 60 mil dólares. Ele está ali nos 60.351 dólares. Hoje com uma leve desvalorização, né? O Bitcoin que ontem fez um movimento muito legal aqui, uma alta muito expressiva, né? E nesse momento o mercado vai assistindo a configuração de um dos padrões mais temidos da análise técnica, que é a formação da Cruz da Morte. Nesse vídeo a gente vai repercutir nessa primeira parte essa formação gráfica, vamos entender se realmente existe alguma razão para a gente temer essa formação quando se trata de Bitcoin. E aí, na segunda parte do vídeo, a gente vai olhar alguns outros dados, né, sobre o mercado, na composição da nossa leitura aqui e construção da nossa tese de que este mercado está em vias de viver uma bull run. O Bitcoin está em vias de viver uma escalada de preço que deve acontecer nos próximos meses. Só pra gente, antes da gente falar dessa Cruz da Morte bem rapidinho, só contextualizar aqui que nós começamos a análise ontem. Ontem o Bitcoin teve uma alta, olha só, de 11,89%. Naquele vídeo a gente começou com um BTC aqui na casa dos 57.100 dólares, né, investidores? O Bitcoin estava mais ou menos aqui assim, ó. Mais ou menos aqui assim, ó, 57.100. E aí a gente fez uma leitura lá com base no funding rate de que um short squeeze parecia iminente no Bitcoin, né? E desde aquele momento da análise a gente teve uma alta de 9,83% no Bitcoin, então aquele short squeeze veio forte e levou o Bitcoin a retestar novamente a média móvel de 200 do diário e a média móvel de 50, que são aqui elementos, né, que compõem este padrão, que é o padrão de Cruz da Morte, né? Olha só, a mídia repercutindo. Toda vez que a gente vai ter uma Cruz da Morte, a mídia começa a repercutir, os canais começam a falar, você já começa a ver muita gente falando que o Bitcoin vai derreter, né? Ah, vai cair, agora vai para 30 mil dólares. E então a gente já vê aqui na Live Coins, olha lá, Bitcoin prestes a formar Cruz da Morte, mais queda pela frente, a Ethereum também está prestes a formar Cruz da Morte em seu gráfico, olha só. Em suma, a Cruz da Morte é formada quando a média móvel de 50 dias fica abaixo da média móvel de 200 dias. Em termos menos técnicos, isso significa que existe uma maior pressão de venda no mercado, acabando o fôlego do rally. Será que acaba com o fôlego do rally? A gente já vai investigar isso com dados, né, investidores? Isso é o mais importante. Dados são muito mais importantes do que narrativas. E o YouTube começa a repercutir também. Olha lá, se você colocar Cruz da Morte Bitcoin, olha nos últimos dias aqui, olha lá, Cruz da Morte, contagem decrescente, contagem regressiva, né? A gente fala aqui no Brasil. Cruz da Morte no Bitcoin, Cruz da Morte, mais queda, enfim. O mercado começa a falar da tal da Cruz da Morte e ela já aconteceu diversas vezes. Deixa eu colocar aqui no gráfico para vocês, olha só. Explicando conceitualmente, essas duas médias representam... A linha amarela é o preço médio do Bitcoin considerando os últimos 50 dias de negociação. É a média móvel de 50 do time frame diário. Você pega o preço de fechamento do Bitcoin dos últimos 50 dias e você vai ter um número médio. Essa média é 67.031 dólares. Essa outra linha de baixo aqui é a média de 200. É o mesmo raciocínio, só que com 200 dias. Você pega 200... No caso aqui, a gente está olhando o time frame diário, por isso que são 200 dias. É até mais correto a gente dizer que as médias contam o número de candles, né? Se você mudar tipo, para 4 horas, ela vai contar 200 candles de 4 horas, mas a gente está falando aqui de 200 dias. A Cruz da Morte considera o time frame diário. E então, se você pegar o preço de fechamento dos últimos 200 dias do Bitcoin e tirar uma média, você vai ter 61.880 dólares, né? E aí, esse cruzamento da média de 50, quando ela cruza para baixo o preço do Bitcoin, como a gente pode ver aqui ó, no detalhe, esse cruzamento está bem perto de acontecer, é quando se configura então esse padrão. Ele aconteceu aqui, tá vendo? Ó? Ele aconteceu aqui, ó lá. Aqui cruzou também. Olha lá, aqui cruzou de novo, aqui também, né? Olha só, aqui. E aí a gente teve um outro cruzamento também aqui, ó lá. Ixi, lá em 2015, direto do túnel do tempo, né? E o que é interessante também a gente observar é que quando rola essa Cruz da Morte, normalmente o Bitcoin vai fazer um rally para tocar a média de 200, que foi o que ele fez ontem, né? Olha só. Ele fez aquele rally para ir na média de 200 ontem. Muito interessante esse comportamento, né? Olha só, aqui também. Ó, rolou a Cruz da Morte, ele foi num rally para tocar a média de 200. Aqui, vamos ver se a gente teve rally, ele
tocou, ele chegou a voltar a tocar a média de 200 ainda, depois que o padrão se configurou, tá vendo? Ele foi lá, dias depois, mas foi, né? Aqui a gente tinha um contexto de início de bear market, mas se a gente olhar aqui, ó, investidores, a maioria das vezes que a gente tem a tal da cruz da morte, o Bitcoin ele ainda fez um movimento descendente, mas ele voltou lá na média de 200, que é o movimento que ele acabou de fazer, né? Olha só aqui, nessa oportunidade, ele fez o rally esse aqui é o cenário que mais se parece com o cenário atual, né? Se a gente for ver essa alta aqui, eu me refiro à alta, não ao que veio depois. Não estou falando que vai derreter. Eu estou me referindo à alta do Bitcoin que aconteceu justamente no momento em que a gente estava tendo a cruz da morte se configurando, que é o que está acontecendo agora. O Bitcoin já foi direto lá, né? Na média de 200, ele já foi direto no ponto de cruzamento ali, né? E o ponto é... Bom, o nome é horrível, né? Cruz da morte. Olha o nome do padrão. Ele sugere coisa ruim, né? Mas será que realmente ele acaba se refletindo negativamente para o Bitcoin ou para o preço do Bitcoin? E é o que eu falei para vocês. Dados sempre valem mais do que narrativas. E aí aqui a gente tem a performance do Bitcoin 60 dias depois da cruz da morte, desde 2015, né? A gente tem aqui 8 oportunidades. E como a gente pode observar, em uma delas a gente teve uma queda bem levinha, né, para os padrões do Bitcoin, uma queda que não chegou nem num patamar de 10%, tá vendo aqui, ó? Ela não chegou nem a 10%, ou seja, 60 dias depois o Bitcoin estava com uma leve queda em relação ao preço do dia da Death Cross, da Cruz da Morte, e em outras duas oportunidades a gente teve o Bitcoin com um preço um pouco mais abaixo, com quedas um pouco maiores, que aí sim ultrapassavam a casa dos 10%, chegando ali numa média até próxima de uns 35% mais ou menos, né? Porém, a gente precisa fazer uma leitura de contexto. Bear market, essas duas oportunidades aqui. Nós estávamos em bear market. Quando nós não estamos em bear market, o que acontece é isso aqui, né? É isso aqui, né? Sendo que a gente tem variações positivas 60 dias depois, na casa entre 10%, mais ou menos, mais por cento, 10%, e quase 50%. Tá vendo? Então, investidores, o que a gente conclui? Que não é motivo para preocupação narrativas de cruz da morte que podem começar a surgir na mídia. Já começou, na real, né? Já começou. Na mídia, nos canais. Eu não sei se esses canais vão falar que vai derreter, que não vai, mas eu estou mostrando para vocês aqui dados. Eu não estou nem dando a minha opinião. Eu estou mostrando dados para vocês, tá? Para que vocês formem a opinião de vocês. E vocês que chegaram mais recentemente para o mercado já entenderam como as narrativas interferem nas decisões, né? Narrativas que se criam, positivas ou negativas. E é muito importante que você, em vários momentos, ignore a narrativa para você olhar dados. E como a gente pode ver aqui, não há motivo para preocupação, pelo menos em relação a essa cruz da morte, quando a gente fala de recuperação do preço nos próximos tempos aí, né? Pode ser que a gente tenha queda de curto prazo? Claro que pode. Claro que pode. Eu não estou falando aqui que o preço do Bitcoin agora vai disparar e vai lá fazer 50% de alta. Porque isso aqui são 2 meses depois, né? E aqui eu não tenho compromisso nenhum de ficar acertando no curto prazo, tá? O que vai acontecer hoje, o que vai acontecer amanhã, para mim pouco importa o curto prazo, esse curtíssimo prazo, né? Eu estou interessado no movimento cíclico que vai nos levar a bull run e esse movimento de médio para longo prazo que sim, que faz diferença, né? É ali que mora a assimetria grande. Se preocupa com o curto prazo quem está operando gráfico de 1 hora, né? Quem está realmente focado em resultados de curto prazo, como eu mostrei para vocês ontem aqui no canal, já mostrei diversas vezes, mas ontem mesmo a gente falou disso. Mostrei para vocês também baseado em dados no mercado, como é muito mais difícil você tentar obter resultados de curto prazo. É muito mais difícil do que você pensar de 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano para frente, né? Às vezes o cara coloca o dinheiro dele no mercado hoje e ele já quer que amanhã esteja verde. Ele não tem cabeça para amanhã tá menos 5, depois na semana que vem tá menos 15, menos 20, entendeu? Isso aqui é basicamente renda variável, né? Vai variar. O preço vai variar para baixo muitas vezes para depois ele fazer um movimentão para cima, assim, né? E, enfim, agora vamos partir para a segunda parte da nossa análise para olhar outros dados que, caras, olha, temos muitos indicativos aqui de que
o mercado capitulou, né? A gente vai olhar isso. É claro que assim, a gente não pode esquecer que o Bitcoin está correlacionado com o S&P. Se não fosse esse bendito desse S&P, dava pra gente falar que, pô, Bitcoin, tipo assim, agora sim pronto pra voar de vez, né, caras? Vamos lá, antes eu quero deixar o convite para você que está chegando no canal pela primeira vez, se inscrever e ativar o sininho de notificações, se juntar aos mais de 24.500 investidores que acompanham o nosso conteúdo, beleza? Aqui a gente tem praticamente conteúdos diários sobre o Bitcoin e o mercado de criptomoedas. Então junte-se a nós para você acompanhar análises livres de paixão, análises realistas, né, investidores? Que é uma coisa que, quando a gente fala de criptoativos, posso falar para vocês que está sempre em falta, né? Muitas análises emocionadas por aí, aqui a gente procura sempre olhar sem paixões e procurar sempre tentar entender a realidade como ela é, seja ela animadora ou sei lá, pessimista. Mas enfim, vamos seguir em frente. Ontem no painel da CNBC, um importante analista estava falando que basicamente o fato do Morgan Stanley, que é um dos maiores bancos do mundo, um dos maiores bancos dos Estados Unidos, ter liberado mais de 15 mil assessores de investimento para recomendar ETFs de Bitcoin é basicamente a quebra do último tabu, né? E como ele diz aqui, it is just a matter of time before it gains traction. Isso é apenas uma questão de tempo até que o Bitcoin ganhe tração. E ele está muito certo. Essa aqui é a realidade. Vou até seguir esse perfil aqui. E aí, falando de dados, caras, olha só. Os short-term holders estão amargando perdas que só foram observadas nesses mesmos níveis quando o Bitcoin estava formando o fundo do ciclo, né? Olha só. A gente tem aqui o MVRV Ratio em 0,84 pontos, em uma pontuação que indica sinal de compra para o mercado, né? Quando esse indicador chega abaixo desses níveis de 1 ponto, a gente tem basicamente a sinalização de janela de compra aberta, né? Com investidores de curto prazo amargando duras perdas, né? Quem opera mercado à vista e que tem a capacidade psicológica, financeira de segurar esses bitcoins, acredito eu que não vai demorar muito para essas perdas serem convertidas em lucros, né? Mas esse é o menor nível do MVRV Ratio desde o fundo do ciclo, quando o Bitcoin estava a 15 mil dólares. Isso representa dizer que, para o MVRV Ratio, Bitcoin a 49 mil dólares era o mesmo que Bitcoin a 15 mil dólares. Só que, é claro, considerando esta fase do ciclo, os ciclos de mercado eles vão avançando, né? E com essa movimentação dos últimos dias aí, que foi emocionante, né, principalmente na segunda-feira, olha só, do dia que o Bitcoin caiu lá para casa dos 49 mil dólares, nós atingimos um volume de trading nos futuros que chegou a uma nova máxima histórica. Meu Deus, olha só, investidores, as coisas estão acontecendo, né? Está acontecendo diante dos nossos olhos. Eu sempre falava para vocês que esse volume de negociação aqui vai explodir. Você tá vendo essa barrona aqui que quebrou o recorde que está aqui? Ela vai ficar pequena. A gente vai analisar barras muito maiores na hora que a gente estiver vivendo a bull run. Esse aqui é o de futuros, né? Olha o de mercado à vista. O de mercado à vista, investidores, foi o segundo maior nível, né? Ó, chegou nesse nível aqui, a gente teve o maior nível de negociação nos mercados spot. Nível recorde foi obtido quando o Bitcoin estava formando o topo lá em março, né? Mas é o que eu estou falando para vocês, os volumes de negociação vão explodir como se não houvesse amanhã e basicamente é grana circulando no mercado fazendo as nossas bags explodirem. É só ser paciente que a gente vai assistir isso acontecer. E também um outro indicador que teve uma queda assim muito expressiva, a maior queda da história, foi o Open Interest, que basicamente mede o número de contratos em aberto nos mercados futuros de Bitcoin, né? Seja contratos de longs ou de shorts. E com esse movimento de liquidação, a gente teve um drop aqui de 65%, uma queda de 65%, uma queda histórica. E nem mesmo quando a gente teve o crash da pandemia, a gente teve uma queda tão expressiva, né? A gente não chegou a ver o número de bitcoins que estão compondo lá as apostas dos mercados futuros entre longs e shorts nesses patamares, né?
393 mil bitcoins. Ou seja, investidores, a gente está vivendo um momento cíclico incrível, assim. O mercado deu um reset absurdo. Em todos os indicadores possíveis, o mercado está saudável. A única coisa que pode derrubar o preço do Bitcoin a essa altura é o S&P, é a Bolsa Americana. Por isso que a gente vai seguir de olho lá também. E aqui a gente tem as principais zonas que nesse momento representam resistência para o preço do Bitcoin, né? Que estão aqui basicamente naquela faixa. A gente já viu, né, isso pela análise técnica. Aqui a gente está enxergando essas zonas de resistência por dados on-chain. A principal resistência está ali na casa dos 63.900 dólares pela análise on-chain, né? E o principal suporte está aqui na casa dos 49 mil dólares, né? Só que esse aqui não é exatamente um suporte on-chain, é um suporte da análise técnica também. A média móvel dos últimos 365 dias em 49 mil dólares. Esses são os níveis de preço que a gente monitora, né? Para o BTC, romper esses 63 mil dólares aqui significa escalar de novo para a região dos 70 mil dólares e, basicamente, né, investidores, recuperar em V novamente essa queda. Eu tenho mostrado para vocês, o Bitcoin tem feito recuperações em V. Cai, recupera em V. Cai, recupera em V. Cai, recupera em V. Caiu, já subiu aqui, mas para recuperar em V dessa vez o desafio é um pouco maior, a montanha é um pouco mais alta, ele vai ter que escalar até a região lá dos 70 mil dólares novamente, né? E esse gráfico propõe uma similaridade entre o movimento que a gente viveu nesse ano com o movimento que a gente viveu no crash da pandemia, lá em 2020, tá vendo? Quando a gente teve aquele mega drop. Mas, caras, eu falo para vocês que para que esse movimento aqui se assemelhe ao que a gente viveu em março de 2020, só para vocês terem uma noção, como foi grave e pesado para o psicológico. Esse drop aqui foi o equivalente ao Bitcoin sair dos 70 mil e parar lá em 29 mil dólares, tá? Lá em 29 mil dólares, ou seja, apesar da gente ter um padrão que se assemelha, as margens de volatilidade aqui foram muito menores, né? Agora, se o S&P der uma derretida, pode ser até que a gente veja o Bitcoin realizando um movimento parecido. Tudo agora depende do S&P. Eu acho que se o S&P conseguir se segurar, vamos dar uma olhada lá na Bolsa Americana. Peraí, deixa eu pegar os futuros aqui. Eles tiveram uma alta boa ontem, 2,96%, também dando palco aqui para o Bitcoin subir forte ontem, mas hoje já está em um cenário de indecisão com uma leve queda, né? Então vamos ver aqui o que acontece com a Bolsa dos Estados Unidos, já que a gente está em um momento de forte correlação. A gente vai monitorar também dados econômicos. Hoje tem praticamente nada, mas semana que vem a gente vai ter dados econômicos muito quentes e que com certeza vão movimentar o mercado. Então inscreva-se para você seguir acompanhando a atualização do nosso conteúdo. Deixa o like se você gostou do vídeo. Um forte abraço a todos e até a próxima. Investidores, as criptos do relatório Smart vêm tendo uma performance fantástica, mas ainda tem muito potencial para ser capturado pelos nossos portfólios. E para trazer mais assimetria, agora nós temos o Mega Gemas. E além disso, todo mundo que compra o relatório recebe um e-book completo de bônus. Com esses materiais, com certeza você vai conseguir fazer ótimos resultados nesse mercado e se tornar um investidor de alto nível. Recomendo fortemente que você acesse o link da descrição aí agora para conhecer esse trabalho.